O governo está desaplaudido, desacreditado e enfraquecido, vendo a chance de uma vitória eleitoral em 2026 cada vez mais distante. A situação aqui é a seguinte: o governo Lula é o governo que mais arrecadou impostos na história. É o governo com a moeda mais desvalorizada entre as grandes economias em 2024. É o governo responsável pelo maior rombo fiscal que se tem notícia e pelo maior déficit já registrado nas empresas estatais. E agora, o governo Lula alcança mais essa marca histórica para sua coleção de maus resultados, como foi dito no enunciado. Pela primeira vez, o índice de reprovação do governo supera a sua aprovação e além da margem de erro, diga-se de passagem. E também, pela primeira vez, o percentual de pessoas que avalia positivamente o governo já é menor que o percentual de eleitores que reelegeu Lula e que reconduziu o PT à cena do crime, para usar aquela expressão consagrada do próprio vice-presidente da República. A aprovação do governo Lula, como nós vimos, caiu 5 pontos em relação a dezembro, com destaque para o Nordeste, uma região onde ele perdeu 7 pontos em um mês. Isso é bastante significativo. E, como bem disse o Dr. Zé Eduardo, saindo da fotografia de momento e analisando o filme, em fevereiro de 2023, 23% dos entrevistados dessa pesquisa reprovavam o governo Lula. Só que hoje esse número mais que dobrou e está em 49%. Ou seja, o eleitor está perdendo a paciência e está perdendo a esperança com Lula e sua equipe. Os entrevistados aqui pelo Instituto Quest responderam espontaneamente quais as principais pautas negativas para o governo. São elas: regulação do PIX, aquela tentativa mal sucedida do governo de aumentar a fiscalização sobre as transações via PIX, que muitos viram como uma medida para potencialmente aumentar ainda mais a arrecadação do governo. Também o descumprimento de promessas e aumento de impostos. É um governo que descumpre promessas de campanha e de governo à torto e à direito, começando pela nomeação de 2 amigos e 2 companheiros do senhor Lula para o STF, coisa que ele garantiu em rede nacional que não faria. Da mesma forma, o Lula não manteve a isenção para aquelas companhias internacionais, instituindo a chamada taxa da blusinha. O Lula ainda não isentou do pagamento do imposto de renda as pessoas com receitas até R$5.000 mensais. O Lula prometeu também que lutaria pela democracia, mas defendeu o quanto pôde a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E o Lula não quebrou o sigilo dos gastos exorbitantes da sua própria presidência. E pior, aumentou o segredo, aumentou o mistério sobre as aquisições realizadas pelo seu próprio governo. Finalmente, os entrevistados da Quest citaram a inflação como fator que impacta negativamente o governo Lula. A inflação é um fantasma que voltou a assombrar as famílias brasileiras, puxada aí pelo preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia. O escolhido do Lula para o Banco Central está liderando uma campanha agressiva de aumento de juros para combater esse mal. E se eu não tivesse visto a pesquisa, eu teria a impressão que o governo teria aprovação de menos 10%. Não é verdade? Eu não posso dizer isso. O governo não é um governo desacreditado, como foi dito aqui. Ele tem 47% de aprovação. Ele está perdendo para 49%. Ou seja, claro que no ponto de vista histórico houve uma queda. E a meu ver, analisando a questão de momento, isso tem a ver com o caso PIX. O caso PIX que o governo realmente não trabalhou bem a comunicação, não soube atacar de frente uma fake news, porque em nenhum momento isto foi feito, como também não foi em relação a outras situações que envolvem pagamentos de créditos e débitos para aumentar a tributação. Isso é de uma obviedade total. O governo deixou isso desde o primeiro momento. Mas aí criou-se uma fake news, pegou mal, o governo demorou para reagir. Quando reagiu, eu pessoalmente acho que não reagiu da melhor forma. E aí, então, temos esse desgaste e que a pesquisa registra. Foi essa questão do PIX, que ela é passageira também. Então, eu não posso dizer que o governo só tem desastres, que ele está com menos 1. Não, ele está com 47%. Por quê? Porque fez entregas importantes. Eu poderia aqui falar de emprego, de um monte de coisa, mas fica uma coisa, o Caio vai dar uma lista negativa ou dar uma lista possível. Não é isso. Nós temos que entender a realidade exatamente como ela está. Para termos ponderação, sem um viés político, que evidentemente acaba distorcendo uma análise mais adequada dos fatos. O governo tem que fazer correções, mas claro que tem que fazer. O próprio presidente sabe disso. Uma delas foi feita agora com o Sidônio, que é um especialista em comunicação. O governo, apesar de ter um excelente quadro até então na Secretaria de Comunicação, que era o deputado Paulo Pimenta, ele tem agora um especialista na área, que vai ter uma forma de apreciar e dialogar com a sociedade de maneira completamente inovadora. Espero que assim seja. O governo fez muita coisa, mas não conseguiu colocar. Mas precisa corrigir também certas situações que precisa entregar no terceiro ano. Esse terceiro ano é fatal. Fatal para qualquer governo. O governo não está mal nas pesquisas, ao contrário do que a leitura que o Caio faz daria a entender. 47% de aprovação. Claro. Ou seja, e se eu analisar uma série histórica, eu vejo queda. Queda sim, 5% agora, de dezembro para cá. O que aconteceu de dezembro para cá? O PIX.
essa situação em que o governo não foi bem. Nós temos que reconhecer quando vai bem e quando vai mal. Não adianta eu querer dizer que o governo foi bem quando não foi. Mas também não quer dizer que o governo vai mal a ponto de estar com menos 5% de aceitação. Não é verdade. Que a desaprovação supera a aprovação fora da margem de erro e além da vantagem eleitoral que o senhor Lula teve em 2022, mas também olhando o filme, né? E na verdade não se trata de um diagnóstico apocalíptico, mas a gente sai de uma desaprovação de 23% para uma desaprovação de 49%. Isso é significativo, especialmente aí no reduto eleitoral do governo petista, né, especialmente do presidente Lula, que é o Nordeste, teve uma queda acentuada de 7%. E ela não é só motivada pela questão da regulação do PIX. Como eu trouxe aqui para o nosso telespectador na abertura de argumentos, ela também está muito motivada pelo descumprimento de promessas de campanha e pelo aumento de preço e inflação. Isso não tem absolutamente nada a ver com a questão do PIX, que é pontual, e aqui eu vou concordar com o Dr. Zé Eduardo, o governo reagiu muito mal, praticamente reconhecendo a sua culpa, afinal de contas, revogou, né, a norma, eu não me lembro se era uma portaria ou se era um decreto, o que era exatamente, mas revogou essa norma e ainda tratou de acusar o golpe e promoveu uma lei para que não haja a taxação do PIX. Né? Para que precisa de uma lei de algo que não ia acontecer? Mas enfim, respondendo diretamente aqui a pergunta, né, para como que a gente supera essa situação, tem que haver uma mudança drástica da política econômica. E é por isso que eu acho que o governo vai ladeira abaixo, viu, Zé? Porque não vai haver essa mudança. O mercado, que é especializado em precificar, né, a conjectura mais provável, mais verossímil aí para o futuro, já disse, 2/3 dele acham que seja o Lula ou qualquer outro candidato da esquerda, esse candidato não é o favorito para ganhar as eleições. E por que disso? Porque 9 entre 10 economistas acham que a economia em 2025 vai ser pior do que a em 2024.